Mas você tem certeza que as instituições resistem porque ontem, Alberto, não é o resultado, é a declaração óbvia da pretensão. Né? O que o Bolsonaro quis com aquele movimento? Primeiro inventou algo que não existe, é uma mentira clássica. Esse relatório de auditoria é uma peça de falsificação. Mas ela serve para escalar a crise. Então a pretensão é muito clara, é uma pretensão golpista. Você acha que o Bolsonaro não tem força para perpetrar esse golpe? Não, imagina, se ele não teve quando presidente, com expectativa de ser reeleito, imagina saindo do cargo. Nenhuma. Enfim, simplesmente o que está na Constituição vai acontecer. Né? Tem lá uma posse marcada. Acho que no próximo mandato ela muda de data, né? Mas eu acho que nesse ainda é dia 1º de janeiro. Então vai ser respeitado o calendário que está escrito na Constituição. É simples assim. Alvíceras, tomara que seja assim mesmo. Rafa. Bom dia, Alberto. Prazer ter o senhor por aqui. Eu tenho bastante certeza também em torno dessa vitória do ex-presidente Lula, não só pelas pesquisas, mas também por toda a coalizão que ele construiu, toda a campanha. Mas, enfim, nem é muito o meu foco da pergunta. O meu ponto é, no domingo, dia da apuração, vai ser tenso, né? Não apenas pela tensão e aquela ansiedade, mas pela própria dinâmica da apuração, né? A gente viu já no primeiro turno como o Bolsonaro começou a apuração liderando, e aí quando o TSE começou a computar os votos do Nordeste, o Lula passou. Coisa que aconteceu em 2014 também. Em 2014 foi ainda mais grave, né? A Dilma passou a Aécio ali no finalzinho, venceu por 3 milhões de votos e, né, e aconteceu tudo o que aconteceu depois. Por que acontece isso do TSE apurar depois os votos do Nordeste e explica pra gente como que você está prevendo esse cenário para o domingo da apuração? Desde que a eleição no Brasil, né, tem apuração, no papel inclusive, né, eu acho que vale a pena se referir à eleição no papel. O Paraná sempre foi o estado que apurou mais rápido. Né, isso, digamos assim, o Paraná é o campeão nacional de rapidez na apuração. Sempre se orgulhou disso, sei lá, eu acho que é um título meio bobo, mas o Paraná apura muito rápido, tradicionalmente. Aí, em segundo e terceiro lugar, meio juntos ali, vão Rio Grande do Sul e São Paulo. Sempre apuraram muito rápido esses três estados, mas o Paraná, de longe, o líder. Sempre foi assim. Isso acontece em eleição para prefeito, isso acontece em eleição para governador, isso acontecia em eleição no papel, isso acontece em eleição na urna eletrônica. Então, é uma tradição no Brasil, né? Normal. Eu acho que todo país do mundo tem regiões que apuram mais rápido, outras regiões apuram mais devagar. E aí Santa Catarina também. Então, se você pensar que a região sul mais São Paulo apuram mais rápido do que as demais regiões, e nessa região do país Bolsonaro vai abrir uma vantagem sobre o Lula, quer dizer, Lula vai ultrapassar, vai ser como a eleição do primeiro turno. Eu acho que vai ficar entre a eleição de Dilma em 2014 e a eleição do primeiro turno agora. Quer dizer, Bolsonaro abre uma vantagem e Lula vai diminuindo lentamente a vantagem, e no momento que ultrapassa, aí já é para sempre, quer dizer, não vai ser ultrapassado de novo. Né? E aí, nessa coisa de apurar rápido e devagar, a gente até viu no primeiro turno, o Estado, talvez eu acho que tenha tido a apuração, uma das mais lentas foi o Piauí. No Piauí, o Lula abriu uma margem bastante folgada, uma margem que anulava o resultado, por exemplo, de Rio de Janeiro, né? Não anulava totalmente de São Paulo, mas chegava ali, né? O Maranhão anulou São Paulo, né? Então, assim, a Bahia, né, tem essa coisa, os estereótipos nacionais, regionais, né? A Bahia, ela apura, faz as coisas mais devagar, né? Apura mais devagar. E a Bahia, o Lula no primeiro turno abriu 3 milhões e 800 mil votos. Eu fico vendo o pessoal dizer, não, Minas é o estado determinante. O estado determinante da eleição é a Bahia. Né, porque o Lula abre uma margem tão grande na Bahia, mas tão grande, e a Bahia é o quarto colégio eleitoral, que é difícil descontar essa margem em outros estados. Aí, como o Lula está melhor, está mais próximo de Bolsonaro, a Haddad estava muito atrás dos outros estados, então você não consegue descontar. Mas é isso, a apuração é só saber que é assim. Eu acho que o TSE não tem nada demais em fazer a apuração assim, porque com isso ele está mostrando que ele confia nas urnas, está dizendo, não, até que o resultado é esse, a apuração é esse, vamos respeitar o ritmo de cada estado, o ritmo de apuração de cada estado. E é isso que vai acontecer. Né? Com relação à ansiedade, né, e tensão é natural, quer dizer, todo mundo vai ter, é um fenômeno de ordem psicológica
individual, né, que depois, como tem muita gente, acaba se tornando um problema de ordem coletiva. Mas vai ser isso, vai ter um resultado. O resultado você só tem depois que computa todas as urnas, né, ou pelo menos quase todas as urnas, e você consegue projetar e saber que ali não tem mais virada, não tem mais chance de aproximação, ou algo assim. Né? Então, basicamente isso. Alberto, agora, uma coisa, como eu mesmo já disse aqui mais cedo, uma coisa é ganhar a eleição. Me parece que esse é um fato que desponta aí no horizonte. A outra coisa vai ser preparar a base do futuro governo. Porque além das instituições terem sido solapadas durante o governo Bolsonaro e uma boa parte da máquina pública ter sido desmontada, fiscalização do meio ambiente, fiscalização dos direitos humanos, tudo isso acabou no Brasil, você precisa refazer. Mas eu quero saber como é que você acha que o Lula, ganhando a eleição, vai lidar com um Congresso majoritariamente bolsonarista num clima de conflagração como esse que tem no Brasil, clima de fim de campeonato permanente. Como é que vai ser a relação de Lula com o Congresso Nacional para que ele possa minimamente governar o Brasil? Ô, Fábio, não é verdade que o Congresso seja majoritariamente bolsonarista. Eu vou dizer assim, devem ter uns 50 deputados bolsonaristas. O Congresso, a maior parte do Congresso é centrão, né? E o centrão, os deputados do centrão não vivem sem morder um naco do Poder Executivo. Né? O que eu chamo de morder um naco do Poder Executivo? Não é nada desonesto, não. É ter a capacidade de nomear pessoas para cargos, é ter a capacidade de ter acesso aos recursos do orçamento da União. Então, isso daí é a coisa mais fácil, quer dizer, rapidamente, vários desses deputados que agora na reta final, porque muitos deles estão querendo que emendas sejam liberadas, né, emendas do orçamento secreto, então eles apoiam o Bolsonaro, mas passou a eleição, o Bolsonaro perdeu, eles vão apoiar Lula. O Brasil, nesse aspecto, né, o Congresso, ele é muito maleável, extremamente maleável. Então, Lula não vai ter dificuldade nenhuma. Lula já governou o país por 8 anos. Ele sabe o que nós vamos ter, vai ter que ter um substituto para o orçamento secreto. Esse aí que é o nó górdio, né? Vai ser muito difícil a manutenção do orçamento secreto. Lula não aceita, ele já disse várias vezes que não quer. É possível que depois da eleição a ministra Rosa Weber, é o que se diz em Brasília, a ministra Rosa Weber coloque para votar o orçamento secreto e ele seja tornado ilegal. Uma das possibilidades é a Câmara dos Deputados votar ele deixar de ser secreto. Eu acho remota essa possibilidade, porque o orçamento secreto permite que os recursos que vão para os deputados sejam diferentes. Tem deputado que recebe muito, tem deputado que recebe pouco. Se ele deixar de ser secreto, isso vai virar uma fonte, né, eterna de conflito entre os deputados. Então, talvez o caminho que seja viável mais adiante é ter um recurso a mais. Os deputados hoje têm as verbas, né, as emendas individuais, que são obrigatórias, de execução impositiva, elas são da ordem de 15, 16 milhões. Talvez o caminho seja conferir para cada deputado mais uma emenda, sei lá, não sei o tamanho que vai ter que ser negociado 3 milhões, 5 milhões, e essa emenda não sendo impositiva. Os deputados teriam acesso a esse recurso se eles votarem com o governo, que era assim antes de Dilma. Na verdade, as emendas se tornaram impositivas porque, como Dilma não liberava as emendas, mesmo os deputados votando a favor do governo, aí os deputados decidiram torná-las impositivas, não depender do Poder Executivo. Até ali, a governabilidade era muito mais fácil. Depois dali, ela ficou mais complicada, porque, claro, quando a emenda se tornou impositiva, os deputados disseram, bom, isso aqui agora a gente já garantiu para a gente. O que mais a gente vai ter? E aí veio o orçamento secreto. Então, eu acho que o nó górdio da governabilidade não é a composição do Congresso. Não é verdade, repito, que você tem uma maioria bolsonarista. Você tem uma maioria pragmática que quer ter acesso ao governo, quer ter acesso aos recursos do Poder Executivo. O nó górdio, portanto, não é a composição do Congresso, mas sim o que vai substituir o orçamento secreto.